Boa noite. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, pelo menos 170 milhões de pessoas em todo o mundo são portadoras de diabetes. No Brasil, a doença afeta aproximadamente 10 milhões de pessoas, boa parte delas crianças e adolescentes. E esse é o tema que nós vamos discutir hoje aqui no Opinião Pernambuco: o diabetes em crianças e adolescentes. Participam do nosso programa a endocrinologista pediátrica Carla Vilar e a nutricionista infantil Luciana Nunes. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria, antes da gente falar especificamente sobre o diabetes em crianças e adolescentes, eu queria que vocês definissem o que é o diabetes, o que é que caracteriza a doença. Bom, boa noite, em primeiro lugar. O diabetes, na verdade, é uma doença caracterizada pela falta de ação de um hormônio que a gente produz pelo pâncreas, que é a insulina, né? Isso pode acontecer, essa falta de ação pode acontecer, seja pela falta de produção desse hormônio, que é o que caracteriza o diabetes mellitus do tipo 1, né? Que, como a gente está aqui hoje para falar sobre crianças e adolescentes, é o tipo mais comum na criança e no adolescente. Então, essa falta de produção da insulina pelo pâncreas, né? A insulina vai deixar de agir no organismo e a função da insulina é colocar a glicose para dentro da célula, né? Pegar a glicose, que é a principal fonte energética que a gente tem, e fazer com que essa glicose haja no organismo, né? Como a glicose ela não entra na célula, ela não vai ter a sua ação e ela vai aumentar os níveis glicêmicos na corrente sanguínea, né? Por isso que o diabetes é conhecido como aumento de glicose, de açúcar no sangue. Luciana, eu falei aqui na abertura do programa que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem hoje no mundo todo aproximadamente 170 milhões de pessoas portadoras de diabetes. A projeção da Organização Mundial de Saúde é que em 2025 esse número chegue a 300 milhões de pessoas. Estamos vivendo uma epidemia de diabetes? Exatamente. Boa noite. O que vem acontecendo é isso, é a má qualidade de vida. As pessoas não têm mais um ritmo de vida bom, um ritmo de vida ativo na parte de prática de atividade física, uma alimentação saudável, visitas rotineiras aos médicos realmente não estão mais existindo, fazendo com que se tornem adultos com sobrepeso, com obesidade e que venham a causar essas doenças crônicas, né? Então, doenças que vêm a calhar realmente com a diabetes. Então, é um aumento, uma projeção grande aí de 300 milhões de pessoas em 2025. Esse aumento de casos provocado por um estilo de vida... Um estilo de vida sedentário. Uma vida sedentária e uma má alimentação equivocada. Exatamente. Vamos agora falar das crianças e dos adolescentes. Por que é que o pâncreas entra em falência e aí, ainda na infância? Isso. O que é que acontece? Na verdade, no diabetes tipo 1, né, o que a gente tem é uma doença autoimune, né? O que é uma doença autoimune? O organismo ele passa a produzir anticorpos contra as células beta-pancreáticas, que são as células que vão produzir a insulina, né? E o porquê disso é uma desregulação do sistema imune, né? E não se tem exatamente uma causa, né? Assim, aquela criança, ela vai ter essa genética e ela vai passar a produzir esses anticorpos que vão destruir essas células, né? Existe muito aquela coisa de, a criança que come muito doce, ela vai ser diabética, né? No caso do diabetes tipo 1, não está relacionado a isso. Né? São dois tipos. São tipo dois tipos, 1 e tipo o tipo 2. 1 e o tipo 2, né? O tipo 1 é a falta da produção dessa insulina e o tipo 2 é que está caracterizado pela resistência dessa insulina no tecido. Então, o pâncreas produz insulina, mas essa insulina não age adequadamente no tecido. E esse diabetes, o tipo 2, é que está mais relacionado com essa questão realmente do estilo de vida, né? Então, a criança que tem uma má alimentação,
né, que não tem uma atividade física adequada, que tem uma vida mais sedentária, ela tende a ganhar peso, né, e ela tende a se tornar resistente à insulina e a partir daí ela vai desenvolver o diabetes tipo 2. Mas qual é o tipo mais comum entre crianças e adolescentes? O tipo 1. Que é autoimune. Que é autoimune. É bem mais prevalente na criança e no adolescente do que o tipo 2. Mas uma coisa que eu acho importante a gente chamar a atenção é o fato do aumento da prevalência que a gente vem tendo no diabetes do tipo 2, que era bem mais raro na infância, né, na criança e no adolescente, e hoje em dia já não é tão raro, justamente pelo aumento da prevalência que a gente vem tendo, e aí sim eu poderia dizer uma epidemia importante de sobrepeso e obesidade na infância. E isso que é bem alarmante, né? E é bem importante a gente falar também que essas crianças que são diabéticas tipo 1, como a Carla falou, ela não tem, a criança não é porque comeu doce, não tem nenhum fator que a mãe possa ter feito anteriormente para essa criança não se tornar diabética. O que acontece? Essas famílias, elas sofrem, porque elas são acusadas, muitas vezes, por pessoas que não conhecem da fisiopatologia, da patologia, da doença, e aí culpa aquela mãe que deu muito doce à criança, porque a criança era muito magrinha, porque a criança... Enfim, então é bom sempre lembrar que essa criança ou essa família, ela não podia fazer nada para prevenir essa diabetes tipo 1. Então, pois é, esse diabetes tipo 1 não tem uma relação direta com a alimentação da criança? Não. Só o tipo 2? Não, só o tipo 2. Só vai ter uma relação direta depois do diagnóstico, quando já se instalou a doença, mas o diabetes tipo 1 não se poderia fazer nada antes do diagnóstico. Assim, a criança, ela poderia estar fazendo atividade física, é uma criança sedentária, não tem nada a ver, são duas doenças bem diferentes, apesar de ter o mesmo... Bom, mas aí, a partir do momento que a doença é diagnosticada, e aí estou me referindo ao diabetes tipo 1... Exatamente. A alimentação tem que ser uma alimentação orientada. Exatamente. Vai entrar uma equipe multidisciplinar, onde inicialmente essa criança deve ser assistida por um médico, ela vai ter esse diagnóstico fechado e a partir daí vai vir a cadeia de profissionais da área de saúde que vão estar orientando essa mãe e essa família. Então vai vir o nutricionista, vão vir o psicólogo, para estar junto com essa família, só ajustando essa dieta, né? A gente nunca fala de uma dieta de exclusão para uma criança, a gente fala de uma dieta assim, de adaptação e de inclusão de novos alimentos, porque eu tenho muitos pacientes diabéticos tipo 1 que hoje em dia se alimentam muito melhores do que uma criança que a gente considera que não é diabética, uma criança saudável, né? Uma coisa que a gente costuma dizer é que a alimentação de uma criança com diabetes, ela é uma alimentação saudável. Ela é uma alimentação que deveria ser a alimentação de todas as outras crianças, né? E aí, logicamente, que ela vai ter algumas pequenas restrições, ela precisa adequar essa dieta, ela precisa, né? Mas a gente não usa muito assim, não pode, ou está proibido. É a exclusão, né? A gente não pode excluir essa criança do meio dela, né? A gente tem que tentar adequar aquela criança àquele meio, né? Então, ela é uma criança que vai, a partir dali, ter uma vida normal. Né? Ela vai poder frequentar a escola normalmente, vai para as festinhas normalmente, praticar atividade física normalmente. Aquela criança não deve se privar de nada. Ela deve adequar a vida dela a partir do momento do diagnóstico, né, para aquele novo momento de vida. Qual é essa alimentação considerada uma alimentação saudável, né, que a doutora Carla falou que deveria ser a alimentação de todas as crianças? Quer dizer, é uma alimentação à base de quê? Né? O que norteia essa alimentação e quais os alimentos que devem ser cortados? Certo, então vamos lá. Quando a gente fala de diabetes tipo 1, esse paciente ele chega no consultório, geralmente, né, como a gente está vendo, as famílias estão um pouco assim, desorganizadas na alimentação e a primeira coisa que eu faço geralmente é estar orientando, indicando como seria uma alimentação saudável. Primeiro de tudo, vamos cortar gorduras saturadas, muitas guloseimas ao longo do dia, colocar lanches à base mais de frutas, iogurtes, sucos de frutas, certo? Quando for usar na hora do almoço, um arroz, o macarrão ser mais a parte integral. Esse paciente diabético tipo 1, é como a gente sempre fala, é uma família que está muito machucada por conta do diagnóstico. Então, ela já vem cheia de receios. Então, assim, o que a gente quer é o quê? A gente passa muita receita, passa tranquilidade e mostra que a vida ela vai continuar. Essa criança ela vai sonhar, vai ter novos planos,
dentro dessa diabetes tipo 1. Então, é um cardápio balanceado, incluindo uma alimentação sem gorduras saturadas, com mais frutas, os biscoitos dela, não, que a criança fala, e o biscoito vai poder, não vai? Vai, o biscoito hoje em dia a gente tem uma gama no mercado de produtos diets. A gente não pode esquecer que esse produto diet ele tem que ser lido bem direitinho, esse rótulo, que geralmente quando a gente tira o açúcar do alimento, aquele fabricante ele coloca mais gordura para dar o sabor do alimento. Então a gente tem que ver aquele alimento que se equilibra mais, mas geralmente são os biscoitos diets que a gente indica. Eu acho que é importante a gente frisar que esses alimentos diets, né, eles não, por ser diet, não significa que estão liberados, né? É diet, então não, eles têm um momento, né, a ser indicado, né? Então, na conversa com o médico, com o nutricionista principalmente, isso aí vai ser colocado, né? Então, o biscoito diet não é para fazer parte do dia a dia daquela alimentação. Aquela alimentação da criança diabética, o dia a dia é para ser baseado em frutas, né? Os lanches a gente dá preferência sempre às frutas, né? E em outros alimentos, né, como a Luciana falou, mais saudáveis. Então, as verduras, as fibras, evitar as gorduras, né? E deixar esse diet vamos dizer assim, para aquele momento onde eu posso, né, me exceder um pouco mais. Em resumo, a gente poderia dizer que a alimentação saudável é aquela baseada em alimentos não industrializados? São esses alimentos industrializados que fazem mal? Com toda certeza, exatamente. Com toda certeza. Exatamente. Bom, mas aí, a gente estava falando de gorduras saturadas e alimentos com açúcar e produtos diet, ou seja, que em tese não tem açúcar. E a gente já tem hoje uma indústria alimentícia que oferece uma gama muito grande, né, desses produtos diet, açúcar zero. Mas são confiáveis? É exatamente isso como a gente estava falando. São confiáveis em questão de serem açúcar zero, mas o restante dos ingredientes geralmente são à base de gordura para dar o sabor. Porque qual é o objetivo do produto diet? É fazer com que o diabético ele coma e que essa glicemia dele não aumente, que seria a glicose no sangue. Sendo que como é que esse alimento ele vai ter sabor? Com gordura. Então, geralmente, ele substitui o açúcar, né, pela gordura. E eu acho que outra coisa importante também é a questão do não ter açúcar, né? O que é não ter açúcar? Né? O diabético não é só a questão do açúcar, é a questão do carboidrato. Né? Então, assim, às vezes tem no pacotinho 0 açúcar, né? Mas a gente tem que ir lá no rótulo direitinho e ver carboidratos. Então, ele tem os carboidratos na lista de ingredientes lá no rótulo do alimento. Porque aquele alimento ele pode conter o carboidrato, né? E a criança não está proibida de comer carboidrato de forma nenhuma. O carboidrato é a principal fonte energética da gente. Então, o paciente diabético ele precisa do carboidrato, mas ele precisa controlar essa quantidade de carboidrato. Então, ele precisa ter isso bem adequado. O carboidrato vira açúcar também no organismo? Vocês falaram que muitas vezes o alimento ele vem sem o açúcar, mas vem com um adicional de gordura. A gordura também vira açúcar no organismo? É isso que acontece? É exatamente isso. Por isso que Pode falar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esses alimentos, até como eu estava falando agora, no carboidrato. O paciente diabético tipo 1, como a gente falou, vai excluir, não vai? Qual alimento que pode? Hoje em dia a gente já usa bastante a contagem de carboidrato, né, nos consultórios. No primeiro momento a gente não começa logo, não se inicia com a contagem de carboidratos. O que seria a contagem de carboidratos? É aquela família começar a contar a quantidade de que tem de carboidrato no macarrão, numa maçã, e a partir daí, juntando a altura, peso e a quantidade de insulina prescrita pelo endocrinologista, essa criança ela vai poder consumir de tudo dentro daquela alimentação dela. E como você questionou anteriormente, qual alimento eu devo cortar? Então, tem aqueles profissionais que só usam assim, vamos tirar, vamos cortar. Então, por exemplo, o milho. Milho é um alimento que é riquíssimo em carboidrato, então ele tem alto índice glicêmico, aumenta realmente a glicose rapidamente. Então, teoricamente, um paciente diabético... Mesmo se for espiga de milho, sem ser aquele milho exatamente, de latinha, milho, pode ser espiga. Comidas de milho. Uhum. O milho, ele tende a aumentar essa glicemia. Então, teoricamente, um paciente antigamente, ou assim, no passado não tão longe, ele não consumia o milho de jeito nenhum,
porque ele iria aumentar essa glicemia. Hoje não, a gente já usa uma técnica que é a contagem de carboidratos, que a gente vai analisar o peso e altura e insulina desse paciente, e a partir dessa contagem ele vai ter um valor no dia que ele pode usar o milho. Então pode ser, será que ele pode usar uma espiga inteira? Não pode, aí vai variar realmente do paciente. Não tenho como falar aqui se o diabético pode consumir uma espiga ou metade de uma espiga, mas que ele pode consumir, ele pode, Isso é dentro muito dessa importante contagem. da contagem de carboidratos que a Luciana está falando, que a gente trabalha muito em conjunto, logicamente, né? Endocrinologista e o nutricionista. E aí o que a gente faz na contagem de carboidrato é a gente ver a quantidade de insulina, né, que aquele paciente vai precisar, né, vamos dizer assim, para queimar uma certa quantidade de carboidrato. Isso também é variável, vai depender de cada paciente. Então, cada paciente tem uma reação diferente à insulina, à dose de insulina, né, uma resistência maior, uma resistência menor à insulina. Então, de acordo com aquele acompanhamento do paciente, a gente vai ver que tantos gramas de carboidrato para aquele paciente, ele precisa aplicar uma unidade de insulina. Então, é assim que as mães fazem, né? Essa insulina tipo 1, ela tem que ser, perdão, diabetes tipo 1, ele tem que ser tratado necessariamente com insulina? Com insulina. Né, o que acontece no diabetes tipo 1, né, voltando ao que a gente falou, é a falta da produção da insulina pelo pâncreas. O pâncreas ele entra em falência, né, no momento do diagnóstico a gente ainda tem uma produção residual de insulina, cerca de 10 a 20% ali de produção. E com o passar do tempo, dos anos, essa produção ela acaba por completo. E aí a gente precisa da insulina no organismo. Então a forma que a gente tem hoje, né, de tratar, né, é dando a insulina de uma forma exógena para mimetizar o que o pâncreas faz. Então é exatamente assim que a gente faz. A gente usa 2 tipos de insulina normalmente, uma que vai agir ao longo de todo o dia, que é a insulina basal, que a gente chama, e uma outra insulina de ação rápida, que sempre quando a criança vai se alimentar antes do café, antes do almoço, antes do jantar, as principais refeições, a gente dosa aquela glicemia, faz aquela pontinha do dedo, né, que a gente chama. Então, a gente dosa a glicemia capilar, a gente vê quanto é que está aquele valor e, de acordo com aquele valor que deu e com o que aquela criança vai consumir, a gente aplica essa outra insulina, que é a insulina de ação rápida. Então, atualmente, esse é o tratamento, é o que a gente tem, né? Existem vários estudos já em andamento. Isso para o resto da vida? Para o resto da vida. Eu vou te interromper porque a gente vai fazer um intervalo curtinho. Volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o diabetes em crianças e adolescentes. A gente volta já. Estamos de volta. Diabetes em crianças e adolescentes é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Falávamos no bloco anterior que esse tratamento do diabetes tipo 1 só é possível com aplicação da insulina. Antes desse, a insulina é um hormônio. É um hormônio. Antes desse hormônio, e eu não vou saber, dele ser transformado em medicamento, né? Como é que era? Como é que ficava a situação dessas crianças que eram portadoras de diabetes tipo 1 e não havia a insulina? A gente, há muito tempo atrás, né, a gente começou a produção de insulina, né? Inicialmente a gente começou a produção da insulina recombinante. E aí, antes da insulina, a gente realmente não tem como tratar o diabetes tipo 1. Essa criança sem produção de insulina, a tendência é ela partir para fazer hiperglicemia mesmo, né, e evoluir na doença e realmente nós não temos controle do diabetes. Né? O que mudou realmente a história do diabetes tipo 1, né, foi o início do tratamento com insulina. E aí essa insulina ela vem evoluindo cada vez mais. Né? A gente tem as insulinas, os derivados de insulinas recombinantes, né? E a gente tem hoje em dia os análogos de insulina, que são insulinas que têm uma ação melhor, uma ação, né, que consegue controlar melhor o diabetes nesses pacientes. Vamos imaginar um paciente, uma criança, e começa o tratamento ainda cedo, tão logo a doença é diagnosticada, e esse paciente vai se transformando num adulto, num adolescente, depois tem aí essa fase de transição
para a vida adulta. Isso muda o tratamento? Não muda o tratamento, né? Assim, o tratamento continua sendo com insulina. Muda a reação daquela criança ao tratamento. Né? Uma das fases mais difíceis é quando essa criança vai passando justamente por essa fase de adolescente. Né? Geralmente eles se revoltam muito contra a doença, contra o tratamento. Né? Eles passam a se questionar bastante, né? Por quê? Por que eu tenho que usar insulina? Por que eu tenho que aplicar todos os dias? E muitas vezes eles descompensam mesmo, porque eles passam a não aplicar mais a insulina, eles se negam a aplicar a insulina. Né? Muitas vezes, quando eles começam o diagnóstico de pequenininho, a mãe que aplica e depois eles vão criando uma autonomia. Né? E aí chega um momento que eles por si só decidem não aplicar. Né? Às vezes as mães não estão mais tão de olho, nem percebem que ele não está aplicando. E aí eles passam por descompensações importantes, até com risco de vida, né? Por conta dessa questão, dessa negação, vamos dizer, à doença. Né? E aí que entra nessa fase o acompanhamento, muitas vezes com psicólogo, é bem importante, é fundamental, para que eles possam novamente retomar e aceitar e seguir em frente, né, a vida deles. Bom, nesse diabetes tipo 1, a gente falou da necessidade da insulina, também da alimentação e atividade física. Eles devem andar aliados. Vamos imaginar aí insulina com uma alimentação controlada, mas sem atividade física, ou insulina com atividade física, mas sem alimentação controlada. Resolve? Ajuda? Bom, né, assim, sempre vai estar faltando, né? A gente disse que são os pilares desse tratamento, né? A gente tem a insulina, a gente tem a alimentação, a gente tem a atividade física e a gente tem uma coisa importantíssima também que a gente fala, que é a educação em diabetes, né? O que é isso? É o apoio que a gente tem que dar a essa família como profissional de saúde. Né? Essa família, ela precisa, ao diagnóstico, começar a entender o que é a doença, começar a entender esse tratamento, começar a aceitar isso, né? E uma coisa importante eu costumo muito dizer, as mães ficam muito assustadas, a gente vê isso na prática, né? Quando a gente dá o diagnóstico de diabetes, a mãe para assim, né? E parece, eu digo muito assim, quem é mãe de diabético vai entender bem isso, né? Vai voltar aí no tempo e vai entender como se fosse uma sentença, né? Eu já escutei isso de várias mães. É uma sentença. Ele é diabético. Doutor, ele é diabético, né? E eu costumo dizer assim para a mãe, não, mãe, ele não é diabético. Né? Ele é uma criança como outra qualquer. Ele Antes de tudo, tem diabetes, ele é portador de diabetes. Ele tem uma doença, né, que infelizmente hoje em dia não tem cura ainda, né? A gente tem vários estudos, a gente espera chegar lá. Avanços, não tem significativos? Temos muitos estudos em andamento, né? Com transplantes, com transplantes de células, né? Enfim, com várias opções aí para a gente tentar fazer ou esse pâncreas manter essa produção de insulina, porque a gente sabe que a gente ainda tem 10 a 20% de produção de insulina, então impedir de alguma forma que o sistema imune mantenha, né, essa destruição, né, ou renovar esse pâncreas, enfim, existem várias coisas aí em andamento. Nada atualmente que a gente possa utilizar na prática, né? Por enquanto a gente tem insulina. Mas com a aplicação de insulina, com a alimentação, com a atividade física, o mais importante é esses pacientes e os pais entenderem que essa criança vai ter uma vida normal. Né? Eu digo para minhas crianças, você vai fazer o que você quiser. Você quer ser jogador de futebol, você vai ser jogador de futebol. Né? Você quer ser bailarina, né? Que são os sonhos das crianças, você vai ser bailarina. Você vai fazer o que você quiser. Mas você tem que entender o que você tem e controlar isso aí para você seguir uma vida normal. Falar em vida normal, aí a criança lá com a orientação alimentar e aí chega a criança portadora do diabetes tipo 1 ou tipo 2, se for o caso, chega a hora das festinhas de aniversário, né? E aí o brigadeiro, o refrigerante, o docinho, que tipo de orientação essa criança recebe, e a família tem que receber e como é que as crianças costumam se comportar nessa situação? Hoje existem também produtos de festinha que elas podem consumir, ou elas têm que lidar com essa frustração? Não, geralmente a gente não trabalha realmente com a frustração da criança, isso a gente não trabalha. Então, como eu mencionei, vai depender do estágio dessa diabetes, onde ela está. Se é uma criança que já está no início, que ainda não está controlada,
eu sugiro aos pais que primeiro dê um lanche a essa criança em casa, a criança já vai um pouco alimentada para essa festinha e tentar minimizar na parte doce da festa. Vamos olhar mais salgados, ou então leve alguma coisa de casa que a criança pode, é muito importante, mas nunca deixar de ir para a festa. Não excluir, essa realmente é a regra. Para aquela criança que já está fazendo a contagem de carboidratos, como eu mencionei, que é a técnica que é muito boa e que entra. Não é que eu não quero que use como regra que pode comer brigadeiro, chocolate, não é isso. Mas ela dá essa mobilidade, ela dá uma maior, assim, uma perspectiva maior na alimentação. Então, uma criança que ela já vai saber, ela tem um manual. Quando a gente faz a contagem, a criança recebe um manual de contagem de carboidratos, que diz quantos carboidratos tem em todos os alimentos que vocês imaginarem. Então, aquela criança ela já sabe. E como já é hábito dela estar olhando aquele manual, ela já sabe quando vai na festa, quanto vai ter no brigadeiro, quantos eu vou poder. Então, essa criança vai estar participando. Quando é a festa dela, a festinha dela é mais fácil a mãe controlar e estar fazendo mais as coisas diets, ou então realmente o que ela pode consumir, né, em quantidade. Geralmente já tem mãe que organiza dessa forma, mas nunca excluir. A criança ela precisa sim ir para essas festinhas, mas se for no início, estiver ainda descompensada, faz um lanchinho em casa, leva uma coisinha de casa. E quando essa criança ela já está compensada, já faz a contagem de carboidratos, é uma criança que já está bem estável, ela pode consumir dentro da quantidade lá adequada. A gente permite pequenas fugas, né? Pequenas fugas, porque então, realmente são crianças. Momentos, né? Vai para o aniversário, então, como a Luciana está dizendo, a gente vai contar aquele carboidrato, né? Dentro do que a nutricionista recomendou de quantidade e principalmente a aplicação de insulina, né? Não esquecer disso. Então, outra coisa que a gente recomenda muito no aniversário, né? Não deixa a criança ficar beliscando a festinha toda comendo. Não, vai brincar, brinca, brinca. Vamos parar agora, quer lanchar. Quero lanchar. O que você vai comer? Ah, eu quero um brigadeiro, eu quero um pedacinho pequeno do bolo, eu quero uma coxinha. E aí a mãe faz aquela contagem ali e aplica a dose de insulina, a quantidade de insulina que já está recomendado pelo médico dela, aquela quantidade de insulina para aquela quantidade de carboidrato. Por isso é muito... Mas é importante frisar que isso são momentos, né? São pequenas fugas, como a gente brinca. Não é a rotina, não é o dia a dia. E realmente é muito importante essa família ela ser bem orientada e instruída. Por isso que eu digo sempre, essa família tem que procurar ajuda e muitas vezes profissionais que as recebem, que não estão por dentro daquele assunto, ou que não é a prática, devem procurar ajuda. Porque é uma família que realmente ela começa, como a Carla falou, com aquela sentença. Então, se ela não se sentir acolhida, ela não vai seguir o tratamento correto. E muitas vezes a família eles subestimam essa diabetes, entendeu? Que podem levar realmente a consequências sérias. Então, realmente é bom a gente estar... Eu estou aqui imaginando, pelo que vocês estão colocando, a necessidade de se ter uma alimentação de fato controlada, essa contagem de carboidratos, por exemplo, que vocês citam com frequência. Então, eu estou aqui imaginando que não dá para o portador de diabetes não ter uma orientação nutricional por parte de um profissional da área. Não dá para você conviver com a doença sem esse tipo de orientação. Não dá. Não. É um tratamento realmente multidisciplinar, né? Como a gente diz. Né? Ele precisa do médico, do endocrinologista, né? E aí a gente vai estar vendo toda a parte do tratamento, né? Vai dar as orientações nutricionais que a gente dá iniciais, como eu sempre faço, eu sempre digo a Luciana, eu já oriento tudo e aí encaminho para a nutricionista para a gente fazer um tratamento em conjunto, né? É sempre uma coisa dinâmica, né? Não é pontual ali, uma coisa ali, não. É sempre um tratamento que tem que ser em conjunto para que esse tratamento seja completo e adequado. E cada paciente, ele é um paciente. Não adianta ser, porque tem paciente que diz, doutora, mas eu vi numa rede social, que hoje tem muitos grupos de mães, né? Eu vi no grupo que o filho de alguém comeu assim. Então, assim, são planos alimentares individualizados, são orientações individualizadas. Não dá para dizer todo diabético ele não pode comer milho. Todo diabético não, a gente trabalha realmente, como eu falei, adaptando, cada caso é um caso. E quando a gente trabalha com criança e adolescente, aí é que o mundo realmente, a gente deve estar acolhendo aquela criança como um todo. Então, é como a Carla falou, começa com o endócrino, nutricionista, geralmente são pacientes que precisam estar com o psicólogo, é muito importante, porque são crianças que às vezes criam essa resistência, até com os pais, porque vão aplicar insulina, e aí... Realmente é toda uma problemática. E estou imaginando aqui também que
além da resistência à insulina que você citou quando eles vão chegando ali na adolescência, que é uma fase mais, naturalmente mais rebelde, também a orientação alimentar deve ser mais difícil. Quer dizer, eu imagino que o adolescente deve ser mais transgressor do que a criança em relação à alimentação. Por isso que é tão importante, desde a infância, essa mãe e esse pai já instruírem, conversarem abertamente o que é o diabetes, como é que vai ser, que não tem cura, realmente não deve esconder. É dar da base, conversando com essa criança para que ela se transforme num adolescente mais consciente, apesar de que tem realmente adolescentes que têm essa base toda e ainda terminam ficando mais rebeldes, não querem fugir da dieta, mas é um público que realmente é mais difícil no consultório, de adesão, de aceitação, mas quando eu começo a conversar, eu digo logo, eu quero conhecer sua rotina e eu quero lhe ajudar. Então, a gente está aqui, estamos juntos para ajudar e para adaptar. O que é que você gosta? Vamos fazer assim, vamos adaptar assim, vamos substituir por isso? Então, é o que eu digo muito, até em cursos para colegas de profissão. Nós não devemos trabalhar com a palavra de exclusão jamais, e nem para, muito menos para o adolescente. A gente vai dizer que está acolhendo, vai substituir. E quem sabe não vai ser uma coisa melhor. A gente tem várias receitas, tem vários sites que têm receitas confiáveis para estar adaptando. Eu não posso o pão assim, mas eu posso comer o pão de aveia, como eu posso fazer em casa. É fácil fazer, é fácil. Então, nós damos realmente os planos, a diretriz, o paciente ele adere melhor ao tratamento. Eu acho que outra coisa importante também nessa aceitação da dieta é a gente incluir a família nisso aí, né? Passar para a família que a alimentação da criança é essa, a alimentação da família é essa. Não, se a gente está conversando tanto aqui, né, que a alimentação, na verdade, é uma alimentação saudável, ela é uma alimentação para todos, né? Então, às vezes, a mãe diz muito, mas doutora, ele tem um irmãozinho, ele tem uma irmãzinha que não é diabético, né? Isso eu acho que é o mais comum, né? Aí eu tenho que comprar biscoito recheado, eu tenho que comprar brigadeiro, eu tenho que ter chocolate em casa. Mas por que você tem que ter isso em casa? Né? Melhor para o irmãozinho que vai ter uma alimentação também saudável, né? Lógico que esse irmãozinho vai poder fugir mais, né? Quando tiver em outros momentos. E o outro vai ter que ter uma regra ali maior. Mas o importante é a família entrar nesse mundo, entrar nisso aí, passar a ser a alimentação da casa, da família, né? Até para a criança não se sentir excluída, né? E dizer, por que só eu tenho que comer diferente? Fazer da alimentação saudável realmente a regra da família, que hoje em dia a gente vê o contrário. Quando eu recebo no consultório, quando eu começo a perguntar o dia a dia, a gente vê a alimentação não equilibrada, a regra. E aí, quando a gente começa a querer modificar isso, aí entra, não, mas o meu filho mais novo, ele não é obeso, ele não é diabético, algum caso, mas ele vai ter que entrar, não ele vai ter que entrar nessa dieta. Isso realmente é uma regra, uma regra de ouro. Né? É uma alimentação saudável. A gente não, jamais pode excluir a criança, ela já tem esse choque de um diagnóstico desse, então a gente realmente deve estar equilibrando. Nesses exames de glicose, os números referenciais do que seria uma taxa de normalidade, esses números vêm sendo alterados ao longo dos anos? A tolerância hoje é menor? Foram alterados, né? Mas assim, a última alteração que a gente teve já tem algum tempo, vamos dizer. Né? Mas o importante, assim, frisar, inclusive eu tive há pouco tempo um paciente que teve o diagnóstico de diabetes tipo 1. E a mãe, mas doutora, eu ia para o pediatra e a gente fazia o exame sempre. E ela me mostrou realmente, ela disse, eu tenho um exame 3 meses atrás, com a glicemia normal. Né? Então, assim, é aquilo que a gente estava conversando de início, né? O diabetes tipo 1 é uma coisa, o diabetes tipo 2 é outra. O diabetes tipo 1, né, o diagnóstico, ele geralmente ele é mais, ele é naquele momento, né? Quando a doença ela se manifesta, ela já abre um quadro de sintomatologia, então o paciente vai passar a ter alguns sintomas e a gente vai dar aquele diagnóstico. O diabetes tipo 2 é que é uma doença um pouco mais silenciosa. Né? Ela pode estar ali há bastante tempo e não ter nenhum sintoma ou ter sintomas muito vagos. Né? E por isso que é importante os exames de rotina, né? A gente está fazendo as glicemias, né, de rotina. E aí entra aqueles pacientes que têm fatores de risco, né? Quem tem uma história familiar importante de diabetes tipo 2, né? Pacientes com sobrepeso, obesos, essas crianças, adolescentes ou adultos mesmo, têm que estar fazendo os exames de rotina. Essa hereditariedade, esse componente
da hereditariedade só incide no diabetes tipo 2? Não, o diabetes tipo 1, ele também mostra que você tem uma prevalência maior, né? Em parentes, em gêmeos, né? Existem esses estudos. Mas no diabetes tipo 1, a gente não vê na prática essa história tão forte. A gente pode ter uma criança que tem diabetes tipo 1 e não tem ninguém diabético na família. O tipo 2, ele é isso é mais forte, isso é mais visível. A gente tem uma história familiar geralmente importante de diabetes tipo 2, né? Aquela diabetes que surge mais lá na frente, né? Com sobrepeso, obesidade associada. Outro intervalo curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o diabetes em crianças e adolescentes. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta. Diabetes em crianças e adolescentes é o tema que está sendo debatido hoje aqui no nosso programa. Participam a endocrinologista pediátrica Carla Vilar e a nutricionista infantil Luciana Nunes. No bloco anterior, vocês estavam falando dos sintomas que no diabetes tipo 1 ele aparece mais frequentemente, no diabetes tipo 2 nem sempre, porque é uma doença mais silenciosa. Que sintomas, afinal de contas, são esses que indicam ali a presença da doença? É o que os pais têm que estar alertas, né, de uma forma geral. É aquela criança que começa a beber muita água, então começa a sentir muita sede, pede água o tempo inteiro, né? Aquela criança que começa a fazer muito xixi, pede o tempo todo para ir no banheiro. Uma das coisas que começa a acontecer, aquela criança que não acordava mais à noite para ir ao banheiro, começa a acordar de noite, às vezes volta a fazer xixi na cama, né? Então, esse urinar em excesso, né? Fazer muito xixi, beber muita água, muita fome, eles sentem muita fome e apesar disso eles começam a perder peso. Então muitas vezes essa perda de peso é bem visível. Às vezes a gente vê algumas crianças no diagnóstico que perderam um peso bem importante, né? E aí isso aí pode evoluir, né? Esses sintomas, e aí a criança pode começar a apresentar dor abdominal, vômitos, né? Náuseas, né? Às vezes a visão fica turva, e aí isso aí evoluindo, eles entram no que a gente chama, né? Que é a principal complicação do diabetes tipo 1 e que grande parte, uma quantidade boa dos pacientes, eles ao diagnóstico já apresentam, que é a cetoacidose diabética, né? Que é uma complicação grave, uma complicação cetoacidose diabética. Né? Trocando em miúdos? Trocando em miúdos, o organismo ele começa, né, essa glicemia no sangue, ela começa a subir demais, essa glicose não consegue entrar na célula, isso aí começa a ter uma alteração metabólica no organismo, o organismo começa a ter uma produção de ácidos em excesso, por isso que chama cetoacidose, né? Esse paciente evolui por uma condição grave, né, onde você vai ter desidratação, onde você vai ter uma acidose, né? E esse paciente precisa de um tratamento urgente, né? Precisa ser imediatamente levado para um hospital, ter um tratamento médico especializado e, na grande maioria das vezes, inclusive, um tratamento intensivo em UTI, né? Com insulina, com aplicação de soro, todo um controle para que corrija isso aí e corrija a doença. Agora, me deixa entender aqui direitinho uma coisa. A obesidade infantil, ela favorece o surgimento do diabetes, aí do diabetes tipo 2. Tipo 2, Mas depois da doença instalada, a tendência é haver um emagrecimento exagerado? Isso. Pelo menos no Quando diagnóstico. A doença tá descompensada, né? Exatamente. No diagnóstico, essa criança ela tende a perder esse peso, mas com o passar no tratamento, ela já começa a ganhar, se recupera normal. E se realmente começar já a comer não de forma adequada, ela já pode até se transformar numa criança sobrepeso. E aí entra aquela questão que você falou, que deve andar junto a dieta, a insulina e a atividade física. Então, se essa criança ela consome demais, a insulina que é aplicada não vai resolver. Ela vai ter que estar aumentando essa insulina, agora com a prescrição anterior do médico, né? Então, se ela não faz atividade física, ela aumenta muito de peso, né? Com o passar do tempo, quando ela já estiver toda estável. E aí essa insulina não vai estar agindo tão corretamente por conta das células adiposas
da parte também da obesidade que impedem essa Da ação dessa insulina. resistência, porque Que cria essa resistência. Quando você tem isso aí, é um ciclo vicioso, começa a aí se fica- gerar, né? Porque o aumento de peso, ele leva a uma resistência maior à insulina, né? O que a gente tem, o diabetes tipo 2 é caracterizado pela resistência lá no tecido à insulina. E quanto mais peso se ganha, mais resistente esse tecido fica à insulina. Quanto mais resistente ele fica à insulina, mais insulina ele você tende a precisa. aplicar. Mais aquele paciente come, com a maior dose de insulina, mais peso ele ganha, mais resistente Então, ele fica. Então, se Então, ele é um não entra ciclo. nesse equilíbrio, né, de insulina, de dieta, de atividade física, se ele não regra isso aí, ele entra nesse ciclo vicioso e a tendência realmente é só Desequilibra. piorar. Essas considerações que vocês fizeram valem também para o diabetes em adultos? Sim, Ou sim. seja, se ele se tornar um adulto obeso, ele vai favorecer o surgimento de diabetes. Exato. Em a doença se instalando, a tendência é haver um emagrecimento. No início, na descompensação da doença, né? Enquanto você está ali hiperglicêmico, enquanto você não controla aquela doença inicialmente, um dos principais sintomas, né, do diabetes descompensado, né, ao diagnóstico é a perda de peso. Emagrecimento é a perda de peso. Esse emagrecimento, essa perda de peso, implica também em perda de massa muscular? Sim, dependendo do grau, né, que você exatamente. tem, né, é uma questão, né, assim, evolutiva, né? Você vai perder massa gorda, mas se você tiver um catabolismo importante, a doença instalada, né, sem tratamento por um tempo curto espaço prolongado, de tempo, você começa a ter o catabolismo também muscular e você também começa a perder massa muscular, sim. A doença pode regredir? A diabetes tipo 1, Em que sentido? O diabetes, Estela? então, me dê aí uma taxa em que uma criança ou um adulto vai ser considerado portador de diabetes. Fez ali o exame da Glicemia de glicose, deu jejum, 126. 126. Hoje é o que a gente tem de Aí ele ponto vai de ser corte. considerado um portador de Diabetes. diabetes. Isso é importante frisar, né? A glicemia de jejum isolada, acima de 126, a gente precisa ao menos repetir esse exame. A gente tem que ter pelo menos duas glicemias de jejum acima de 126, que é o ponto de corte que a gente tem hoje, para a gente dar o diagnóstico de diabetes. Existem outras formas de dar o diagnóstico, né? Existe a curva de glicose que a gente faz, que é o teste oral de tolerância à glicose, que aí são outros valores que vão entrar. E no caso, principalmente do diabetes tipo 1 da criança, se a gente tem uma glicemia, né, acima de 200, com a criança sintomática, a criança descompensada, né, a gente já pode dar esse diagnóstico, já pode começar o tratamento e o diagnóstico já estaria firmado. Mas o que você chama de regredir seria normalizar ou seria diminuir esse nível de Diminui bastante, glicose? consideravelmente, ou quem sabe normalizar? Com o tratamento, o que a gente quer normalizar, mas com o tratamento. Isso eu acho que é uma coisa bem importante que as mães precisam compreender. O que mais a gente vê, né? Assim, tem muitas mães que têm esse tipo de reação. Chega, mas doutora, a glicose dele está ótima. Ele não está curado. Eu digo, mas mãe, a senhora está esquecendo um pequeno detalhe. Ele está usando a insulina. Então, a glicose dele está ótima porque ele está usando a insulina. Se a gente deixar de usar a insulina, a glicose dele vai subir novamente. Exatamente. Então, assim, essa regressão existe e é o que a gente quer com o tratamento. Sem o tratamento, não. A tendência da doença é evoluir No diabético tipo 1, você realmente não vai ter essa cura, vai ter o controle, essa normalização. No diabetes tipo 2, ele pode sim ser revertido Mas também com tratamento. com tratamento. Na verdade, revertido, ele não deixa de ser diabético, não né? ser Da mesma diabético, forma, mas não é a mais- cura da doença, é o Ele não vai controle precisar- da doença. É o controle da doença. Porque E o ele diabetes... Pode falar. ele não usa a insulina, né? Normalmente ele usa medicamentos via oral, para estar mais também prescrito pelo endocrinologista. Isso. O diabetes tipo 2, na verdade, o tratamento é um pouco diferente, né? Pode ser controlado apenas com dieta e alimentação. Desculpa, dieta e atividade física. De início, né? A gente tem essa opção, inclusive, de sem medicação. Então, um diagnóstico inicial, um nível de glicose não tão alto, a gente pode tentar aquele controle com dieta e atividade física, né? Não conseguindo isso, a gente vai partir normalmente para usar medicações. Na maioria das vezes são medicações orais, né? Mas hoje em dia a gente já tem uma visão um pouco diferente da insulina no diabetes tipo 2. Né? Antigamente se tinha muito aquela ideia de que a insulina era, vamos dizer, o fim da linha, né? Do diabético tipo 2. Né? Então eu tenho
pacientes com diabetes tipo 2, inclusive meu pai é diabético tipo 2, e é o meu maior exemplo, né? Ele tinha muito esse medo da insulina. Então eu vou precisar da insulina, então eu já estou no fim, né? E foi difícil convencê-lo, ele sabe bem disso, de que não é bem assim, né? E a gente conseguiu convencê-lo, né, ultimamente com o médico que acompanha ele, e ele está usando a insulina e assim o controle dele mudou por completo, né? Ele está bem mais controlado. No diabetes tipo 2, eu acho que uma coisa importante e interessante que a gente pode comentar é que a insulina, ela pode ser reversível, né? Porque se pergunta muito, diabético tipo 1, doutor, ele vai usar a insulina para o resto da vida? Vai. Ele vai usar a insulina para o resto da vida, não tem outro jeito. Do tipo 1? Do tipo 1. Tipo 1? Não, o tratamento é insulina e insulina para o resto da vida. Insulina é. E O tipo subcutânea, 2, né? Eles perguntam muito. O tipo 2, normalmente a gente tem feito muito isso, pode ser feito muito isso, que aí o pessoal de adulto faz muito mais do que a gente. Mas você pode, quando você dá o diagnóstico no tipo 2 que o paciente está muito descompensado, você pode começar com insulina o tratamento, compensar aquele paciente e aí você tira a insulina e deixa o paciente usando só medicações ou outras medicações via oral. Existem modalidades esportivas mais indicadas? Aí, de novo, estou pensando na criança, de novo, estou pensando no adolescente. Esportes que são mais indicados para essa situação? Realmente. Não, eu acho que a gente não pode dizer que existem esportes É mais indicados. Eu acho que a atividade física, ela sempre vai estar indicada, regular. Né? Regular. No caso da criança, uma coisa que importante a gente falar em relação à atividade física é que a gente precisa regular essa atividade física com alimentação e com aplicação de insulina. Então, a criança que faz esportes, ela precisa estar bem orientada pelo médico dela, né, pelo nutricionista, naquele dia do esporte, né, naquele dia que ela vai praticar esporte, principalmente se for um esporte competitivo. Né? Se for um adolescente que já joga um vôlei, um basquete competitivo, né? Participa da escolinha da escola, ou de um juvenil, de um clube, alguma coisa assim. Então, ele tem que ter, naquele dia do esporte, do treino, a alimentação dele tem que ser diferente, a aplicação de insulina tem que ser diferente. Então, às vezes, a gente tem que diminuir um pouco a dose de insulina, porque a tendência, naquele momento de uma atividade física mais extenuante, né? Aquela glicemia ela pode cair, né? E a alimentação tem que estar adequada para aquilo ali, né? A gente tem, às vezes, uma pequena reação de aumento da glicemia no início da atividade física, mas com a atividade, a tendência é ela cair. Então, a gente tem que ajustar a alimentação e insulina de acordo com aquela atividade física. Luciana, você falou lá no início do programa que uma das orientações era trocar os produtos industrializados por alimentos naturais. Eu falo muito na ingestão de frutas, na ingestão de sucos. Agora, existem frutas que são ricas em açúcar, não exatamente, tem. Essas frutas também podem ser consumidas ou não? Não, é como a gente está falando. Quais são essas frutas? E é bem polêmico, né? Isso, porque assim, fica à vontade. São frutas polêmicas, né? Todo diabético pergunta o que eu posso e o que eu não posso. Mas eu e Carla sempre trabalhou com essa parte de não excluir. Então, dentro da contagem de carboidrato, ele pode tudo. Agora, ele não vai poder, pronto, eu posso consumir 2 fatias de uma melancia, o diabético vai poder consumir menos. Mas essas frutas que são mais polêmicas, quais são? Que sempre são questionadas. Então, a melancia, o abacaxi, a parte de... banana é a manga, saputi, jaca. Então, são as frutas realmente mais calóricas, que a gente até fala, né? Graviola, e que tem esse índice glicêmico maior. Então, ela vai estar aumentando essa glicemia sanguínea, mais que o açúcar no sangue. Mas, como eu falei, quando a gente trabalha com a contagem, o diabético ele vai poder usar uma quantidade menor, lógico. Hoje tenta substituir, qual é a banana que tem menor índice glicêmico? Vamos usar a banana comprida, vamos evitar a banana prata, porque ela aumenta mais essa glicose. Mas essas frutas são as mais polêmicas. A gente evita muito essas restrições, né? Não restringe. Na verdade, não diria nem a restrição, eu diria a proibição. Proibir. Né? Assim, ele não pode comer isso, ele não pode. Não, ele pode, mas vamos preferir outra coisa? Vamos preferir evitar. agora uma maçã, mas ele uma pera. ama manga. Tá, então deixa ele comer lá um pedacinho de manga dele, né? Ele ama. Então, a gente tenta equilibrar. Né? A gente realmente evita essas proibições, mas, logicamente, que tem alimentos mais indicados ou menos indicados. Diabetes durante a gravidez. É comum as mulheres desenvolverem diabetes na gravidez. Depois que o bebê nasce, que tudo volta ao normal, essas taxas de glicose também voltam ao normal? Voltam ao normal. Normalmente sim. Né? Se aquele diagnóstico é o diagnóstico de diabetes gestacional,
né? Elas têm, naquele momento, muitas vezes precisam de aplicação de insulina durante a gestação. Depois que tem um bebê, passou aquela fase, elas voltam aos níveis normais de glicêmicos. Muitas vezes, lá na frente, essas mulheres, elas vão se tornar diabéticos tipo 2, elas voltam a aumentar essa glicemia, né? Mas naquele momento, se o diagnóstico... Anos depois. Isso. Naquele momento, se o diagnóstico for de diabetes gestacional, no final da gestação, ela volta normalmente aos níveis glicêmicos. Como se fosse um diabético tipo 2, né? Assim, dieta, isso. Também tudo bem balanceado. Agora, sim, é importante frisar que gestação não combina com dieta de restrição. Então, aí realmente tem que ser um plano bem individualizado, bem trabalhado, para esse bebê também estar se desenvolvendo bem. O nosso tempo está acabando, o programa está chegando no final e eu tenho ainda 2 perguntas para vocês Vamos lá. Queria que vocês respondessem rapidamente. A primeira é a seguinte: a indústria de alimentos é vilã? A palavra é essa. Hoje temos problemas de saúde, sim, por conta da indústria de alimentos, que não é controlada no nosso país, como, por exemplo, já é controlada a indústria do tabaco? Falando assim, no todo, né? Tirando o diabetes tipo 1 agora, que a gente mencionou, não tem nada a ver com a alimentação. A indústria ela vem favorecendo esse consumo exacerbado de gordura saturada, ligando personagens preferidos com alimentos que não são adequados a essas crianças. Então, eles terminam proporcionando essa ingesta avançada desses alimentos, esse alto consumo. Apesar de que eu tenho observado que já a maioria dos produtos já estão tentando reverter essa situação. Grandes redes também já tentam tentam tirar alguma batata frita e colocar por uma fruta, apesar que a gente ainda não indica por conta de corante, conservante, aditivo químico, mas a indústria ela passou a grande parte do tempo sendo realmente a vilã e trazendo as crianças para esse mundo. Eu acho que a gente vem tendo uma discreta melhora. Eu acho que existe um indício aí de que as coisas parecem que estão melhorando. Eles estão tentando nesse aspecto, iniciar. Né? Talvez se começou a ter um controle maior, né? Alguns órgãos começaram a tentar puxar, porque a gente passou por um período assim bem complicado, né? De um boom aí nessa questão de alimentos industrializados, e como o Luciano está dizendo, né? Ligado a personagens, a brindes, a isso, aquilo, outro, e isso, né? Levou as crianças realmente a uma alimentação bem inadequada. Eu tinha mais uma pergunta, não vai dar tempo. Tá certo. Eu faço no outro programa. Okay, tá ótimo. Tá okay. Muito obrigada mais uma vez por vocês obrigada. terem vindo hoje aqui ao Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.